Eu sabia, no instante em que pisei na casa, que aquele jantar de Natal seria um desastre. Não que fosse uma surpresa, sempre era a mesma coisa. Mas, desta vez, eu estava decidida a manter a calma, a não deixar que nada me abalasse. Eu sou Ruby, a caçula de 3 irmãos. No entanto, ser a mais nova nunca me trouxe doçura ou carinho na minha família. Pelo contrário, era sempre motivo para me tratarem com condescendência. Aos 28 anos, já estou acostumada. Para eles, ainda sou a bebê. Não tenho marido nem filhos, como meus irmãos mais velhos, mas encontrei sucesso de outras formas. Tenho uma carreira da qual me orgulho, um círculo de amigos pequeno, mas leal, e uma independência que eles parecem não conseguir compreender. Para eles, a vida se resume a casamento e filhos, nada mais importa. O jantar de Natal sempre foi um evento grandioso para nossa família. Era uma das poucas ocasiões em que nos reuníamos na casa dos meus pais, uma imensa e antiga construção vitoriana que está na família há gerações. É o tipo de casa que parece perfeita para fotos de família, mas é um pesadelo para limpar. Eu sempre detestei aquele lugar, é frio e distante, assim como meus pais. Mas é tradição, então, todos os anos, eu ia, mesmo preferindo estar em qualquer outro lugar. Eu ia, porque, afinal, somos família. Cheguei logo depois dos outros. Meu irmão mais velho, Ethan, já estava lá com a esposa e os 3 filhos, fazendo barulho enquanto arrumavam a mesa, como se a casa fosse deles. Depois, veio Sabrina, minha irmã, com o marido e o bebê sempre impecável, sempre polida, sempre exibindo sua vida perfeita. Meus pais estavam na cozinha, agitando-se e agindo como se tivessem tudo sob controle, enquanto conseguiam fazer todo mundo se sentir como se tivesse 5 anos de idade de novo. Como de costume, entrei em silêncio, esperando evitar o drama que, com certeza, se desenrolaria. Quando minha mãe me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso falso que ela sempre usava, o tipo que me fazia sentir que eu não era realmente bem-vinda, mas que seria tolerada pelo bem do feriado. Ruby, querida, ela disse, me dando um abraço que parecia mais uma obrigação do que afeto. Que bom que você pôde vir. Pode pegar um lugar. Mal tive tempo de responder antes que meu pai chamasse do outro cômodo, sua voz ecoando com aquela autoridade que ele usava para lembrar a todos que ainda era o homem da casa. O jantar está quase pronto. Ethan, Sabrina, por favor, acomodem as crianças. Fiquei ali por um momento, sem saber o que fazer. Queria dizer alguma coisa, mas era Natal. Eu não queria fazer uma cena, ainda não. Foi então que minha mãe, com aquele jeito sutil de transformar tudo em uma lição, falou novamente. Ruby, por que você não se senta na mesa das crianças? Temos um lugar especial para você lá com os primos. Eu congelei. Não pude acreditar. Minha mãe, com seu tom doce e açucarado, tinha acabado de me pedir para sentar na mesa das crianças. Aquela que eles montavam todos os anos com uma coleção de cadeiras descombinadas, pratos de papel e decorações feitas sem vontade. Olhei para a sala de jantar. A mesa dos adultos estava lindamente posta, com louças finas, taças de vinho e velas que davam um ar elegante e adulto a tudo. Lá, na cabeceira da mesa, estava meu pai, com sua habitual pose de satisfação, cercado pelos meus irmãos casados. Não havia espaço para mim, no entanto. Voltei a olhar para minha mãe, tentando segurar a raiva que fervilhava dentro de mim. Senti a conhecida pontada, aquela que sempre sentia quando tentavam me lembrar que eu não era boa o suficiente aos olhos deles. Não era a primeira vez que me faziam sentir pequena, mas esta era diferente. Não era apenas um comentário ou um olhar de lado, era deliberado. Eles sabiam o que estavam fazendo. Forcei um sorriso, mas ele não alcançou meus olhos. Claro, mãe. Obrigada, eu disse, tentando manter minha voz firme. Ela sorriu também, mas havia algo em sua expressão, algo que dizia que ela realmente não se importava com o que eu sentia. Tudo aquilo era sobre manter as aparências, garantir que tudo estivesse perfeito. Acho que ela nem percebeu o quanto doía ser ignorada daquele jeito. Sem dizer mais uma palavra, fui até a mesa das crianças, com o estômago embrulhado a cada passo.
Não é que eu esperasse algo melhor, mas por um segundo, pensei que talvez, apenas talvez, eles me tratariam com dignidade, como uma adulta. Sentei-me na pequena cadeira de plástico, cercada por crianças pequenas mais interessadas em seus purês de batata do que no silêncio estranho que eu sentia no ar. Meus primos estavam em seu próprio mundo, me ignorando completamente. Olhei para os pratos à minha frente, uma bagunça desleixada. Era como se nem tivessem tentado fazer parecer bom. Eu poderia jurar que vi uma das crianças pequenas derrubar um pedaço de brócolis debaixo da mesa, e tive vontade de gritar. Foi quando a ficha caiu, aquilo não era só sobre a mesa. Não era sobre tradição ou espírito natalino. Era sobre eles me verem como menos. Eles nem estavam mais tentando esconder. E, naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Levantei-me em silêncio, o peso da decisão me oprimindo. Eu não precisava dizer nada. Não precisava gritar nem fazer uma cena. Apenas peguei meu casaco, joguei-o por cima do ombro e caminhei direto para a porta. Quando a abri, a voz da minha mãe me chamou, quase tarde demais. Ruby, onde você vai? Ela perguntou, sua voz agora misturada com confusão e um toque de irritação. Não olhei para trás. Estou indo embora, eu disse, minha voz fria. Aproveitem o jantar. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. O ar frio me atingiu como uma onda, mas eu não me importei. Meu carro estava estacionado logo abaixo da rua, e eu saí de lá. O som dos chamados frenéticos dos meus pais foi diminuindo na distância. Dirigi por horas, sem rumo, até que finalmente parei em uma lanchonete tranquila. Sentada em uma cabine, sozinha, pedi algo quente. Minhas mãos ainda tremiam da adrenalina. Eu não conseguia me lembrar da última vez que havia sentido tanta raiva e alívio ao mesmo tempo. Foi então que meu celular começou a explodir, mensagens, chamadas perdidas, o de sempre. Olhei para a tela. Era minha família, Ethan, Sabrina, até meu pai, todos ligando e mandando mensagens. Mas a que mais se destacou foi a da minha mãe. Onde você está? Precisamos conversar. Isso não tem graça, Ruby. Senti um sorriso de canto de boca. O tipo de sorriso que vinha se formando durante toda a noite. Eu não ia atender, não ainda. A bola estava no meu campo agora. Eles não tinham ideia do que viria a seguir. Coloquei meu telefone na mesa e tomei um gole do meu café, observando o vapor subir no ar. O que eu faria em seguida? Essa era a pergunta. E acredite, eles não gostariam da resposta. Fiquei naquela lanchonete por uma eternidade, meu telefone vibrando a cada poucos minutos. As mensagens ficaram mais desesperadas, cada uma tentando me arrastar de volta para o joguinho deles. Ethan me enviou uma primeiro. Ruby, isso não tem graça. Onde você está? Foi seguido por outra da Sabrina. A mamãe está pirando. A gente só quer você de volta. Depois meu pai, vamos, não haja como uma criança. Volte para cá. Eu não respondi. Não lhes devia uma explicação. Eles haviam feito sua escolha quando me trataram como uma cidadã de segunda classe em seu precioso jantar. Tudo o que eu queria era ser tratada como uma adulta, mas, em vez disso, decidiram que eu ainda era a bebê que precisava ser guardada com as crianças pequenas. Depois de cerca de uma hora, finalmente peguei meu telefone para verificar as mensagens novamente. A tensão estava começando a ficar densa, como se eles estivessem começando a perceber que eu não ia simplesmente ceder. Então, a mensagem da minha mãe apareceu e fez meu estômago revirar. Ruby, não entendo por que você está fazendo isso. Seus irmãos estão preocupados e isso está estragando o Natal. Não faça disso sobre você. Você está sendo egoísta. Fiquei olhando para a mensagem por um momento, sentindo uma onda de raiva subir novamente. Egoísta? Eles eram os egoístas. A noite inteira foi sobre a imagem deles, suas expectativas. Eu não passava de uma peça em seu pequeno quebra-cabeça de perfeição. Mas para ela, eu era o problema. Típico.
Eu não sabia se devia rir ou chorar naquele momento. Em vez disso, apenas apertei o botão de bloquear o número dela. Ela não me manipularia para me sentir culpada, não desta vez. Respirei fundo, tentando me centralizar. Aquilo não era apenas uma reação impulsiva. Eu tinha um plano. Eu havia sido prejudicada por cada um deles, e naquela noite, eu faria questão de que soubessem o quanto haviam estragado tudo. Mais tarde naquela noite, depois de terminar minha refeição e a adrenalina ter diminuído um pouco, decidi que era hora. Abri o grupo de chat da família, onde eles geralmente desabafavam sobre tudo e qualquer coisa. Já havia uma dúzia de mensagens sobre mim. Isso é ridículo, ela está agindo como uma criança. Qual é o grande problema? Não foi de propósito. Acho que ela está exagerando. Rolei as mensagens, meus dedos coçando. Eu sabia que poderia simplesmente ignorá-las, mas esse seria o caminho mais fácil. Não. Eu precisava que eles sentissem. Eu precisava que eles entendessem que o tratamento que me dispensavam tinha consequências. Comecei a digitar, devagar no início, mas então minhas palavras ganharam velocidade. Não era só sobre aquela noite, era sobre tudo o que eles haviam feito comigo ao longo dos anos. Vocês não entendem, não é? Vocês realmente não entendem. Isso não é só sobre um lugar na mesa. É sobre como vocês me trataram a vida inteira. Como se eu não fosse boa o suficiente, como se eu fosse invisível, a menos que precisassem de algo de mim. Sou a única que não é elogiada por seguir o mesmo roteiro que vocês: casar, ter filhos, jogar o jogo. Mas eu construí minha própria vida e estou indo muito bem. Então, talvez seja a hora de vocês reconhecerem isso. Fiz uma pausa antes de enviar, deixando o peso das minhas palavras assentar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle sobre a situação. Eu não estava mais implorando por sua aprovação. Eu não seria mais o projetinho deles. Pressionei enviar. Não demorou muito para as mensagens inundarem meu telefone, uma atrás da outra, cada mensagem mais frenética que a anterior. A primeira foi do meu pai. Ruby, isso é ridículo, você está sendo dramática, supere. Sabrina rapidamente seguiu. Você não pode simplesmente ir embora assim e não esperar que todos fiquem chateados. O que você pensou que ia acontecer? Ita interveio. Não fizemos nada de errado, Ruby. Você precisa se acalmar e voltar antes que nos cansemos da sua birra. Cada mensagem atingia mais forte que a anterior. Eles ainda não entendiam. Ainda estavam tentando colocar a culpa em mim, ainda fazendo parecer que era minha culpa por eles me tratarem como lixo. Não respondi. Em vez disso, fiz algo em que vinha pensando há um tempo. Abri o aplicativo de fotos no meu telefone e comecei a rolar. Lá estava ela, uma foto antiga da nossa família, tirada anos atrás, antes que as coisas realmente começassem a desmoronar. Uma foto de Natal perfeita, com todos sorrindo e felizes. Todos, exceto eu. Eu estava lá, é claro, forçada na foto como um pensamento posterior, mas eu conhecia a verdade por trás dos sorrisos. Eu sabia o que havia sido dito, o que havia sido implícito em todos aqueles anos. Peguei aquela foto e, sem hesitar, postei-a no grupo de chat da família. Mas desta vez, adicionei uma legenda. Um brinde à família perfeita, sempre garantindo que a caçula saiba o seu lugar. Então, desliguei meu telefone. Deixei o silêncio se instalar ao meu redor, sentindo-me finalmente livre das correntes deles. Eu não sabia o que aconteceria em seguida, mas não me importava. Eles haviam me empurrado longe demais, e agora eu estava farta. Não verifiquei meu telefone por horas. Era quase surreal sentar ali sem o zumbido e o toque constantes de suas mensagens desesperadas. O silêncio era estranhamente calmante, e senti uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez, eu não era quem tentava apaziguá-los. Fiquei acordada até tarde, apenas pensando. Eu sabia o que eles diriam pelas minhas costas, mesmo que não tivessem coragem de dizer na minha cara. Meus irmãos, especialmente Ethan, provavelmente pensaram que eu estava exagerando,
que estava sendo a rainha do drama da família novamente. Mas eu não estava. Eu estava cansada de desempenhar o papel que eles haviam escrito para mim, e se eles não conseguiam entender isso, bem, eu os deixaria lidar com as consequências. Eventualmente, conectei meu telefone para carregar e, com um suspiro, verifiquei-o novamente. As notificações eram tão implacáveis quanto eu esperava, dezenas de chamadas perdidas, mensagens que variavam de zangadas apologéticas, mas todas codificadas em uma frustração subjacente. Rolei por todas elas, lendo suas palavras com uma sensação de satisfação sombria. Eles estavam se desfazendo, e eu não facilitaria as coisas para que eles voltassem a se organizar. A mensagem da minha mãe era a mais longa: não sei o que deu em você, Ruby. Você está agindo como se isso fosse sobre nós, quando na verdade é sobre você. Você não pode simplesmente fugir da sua família assim. Você está nos desfazendo. Por favor, volte. O Natal está arruinado sem você. Isso não é quem você é. Lá estava, a tentativa de me fazer sentir culpada, a tentativa de distorcer a situação para que eu fosse a vilã. Eles sempre faziam isso, me faziam sentir que eu era causadora de problemas por querer ser tratada como uma adulta. Então, a mensagem do meu pai: isso é infantil. Precisamos conversar sobre isso quando você se acalmar. E claro, Ita acrescentou: se você acha que sair do jantar faria uma declaração, está errada. Você está piorando as coisas. Você nos deve um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas por quê? Por me defender, pela primeira vez. Por exigir ser vista como igual em uma família que só me valorizava quando lhes era conveniente? Não. Eu não pediria desculpas por nada. Mas então, veio a mensagem da Sabrina. Era diferente das outras. Não era zangada nem exigente, era quase uma súplica. Ruby, sei que você está chateada e entendo por quê, mas esta não é a maneira de consertar as coisas. Você é minha irmã e eu te amo, mas está afastando todo mundo. Por favor, volte para casa. Podemos conversar sobre isso. É Natal, pelo amor de Deus. Fiquei olhando para as palavras dela por um tempo. Eu sempre fui próxima de Sabrina, ela era quem me defendia quando os outros se uniam contra mim quando criança. Mas agora eu não tinha certeza se conseguiria confiar nela novamente. Não depois de tudo que ela deixou passar, tudo que ela endossou silenciosamente quando sabia que estava errado. Respirei fundo, meu polegar pairando sobre a tela. Eu queria responder. Queria explicar a ela que não estava sendo uma diva ou causando drama, que estava me defendendo, que estava cansada de ser tratada como a eterna criança da família. Mas não. Ainda não. Em vez disso, digitei uma resposta curta: vou pensar nisso. Enviei e larguei o telefone, sentindo uma pontada de culpa. Mas eu me livrei dela. Eu sabia que não poderia voltar para aquela mesa, não sem uma mudança séria na forma como eles me viam. E eu não deixaria que eles varressem isso para debaixo do tapete como se não fosse nada. Na manhã seguinte, acordei com ainda mais mensagens. Algumas eram de amigos da família perguntando onde eu estava. Eles estavam genuinamente preocupados, mas eu não sentia vontade de me explicar para ninguém que não fizesse parte do problema. E então, é claro, houve uma enxurrada de ligações da minha mãe. Mas havia uma mensagem que se destacou. Era da Sabrina novamente. Ruby, eu conversei com Ita e com a mamãe. Eles estão muito chateados e, honestamente, eu também. Somos uma família, você não pode simplesmente se isolar de nós assim. Se você não voltar logo, as coisas vão piorar. Por favor, não torne isso mais complicado do que precisa ser. Mais pressão. Mais manipulação. E ainda nenhuma compreensão do que eu estava passando. Eles não estavam me ouvindo. Eles não estavam entendendo. Eu sabia o que eles estavam fazendo, o que sempre faziam. Estavam tentando me fazer sentir culpada para que eu voltasse, tentando me fazer sentir como a causadora de todos os problemas, quando, na realidade, o problema sempre foi a recusa deles em me ver como algo mais do que a filha mais nova.
Peguei meu telefone, abri o grupo de chat e olhei para a tela. Meus dedos pairavam sobre o teclado enquanto eu debatia o que dizer. Eu queria me posicionar, fazê-los entender exatamente porque eu estava farta do tratamento deles. Mas a verdade é que eu não tinha certeza se estava pronta para voltar ainda, não até ter certeza de que eles haviam mudado, até ter certeza de que me viam por quem eu realmente era. E então, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era do meu pai. Ruby, precisamos conversar. Você não pode continuar fugindo. Você vai se arrepender disso. Me atingiu como um tijolo. As mesmas palavras, a mesma manipulação de culpa. Eu podia sentir a tensão aumentando, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Mas eu não respondi. Ainda não. O dia se arrastou, e a cada hora eu sentia a pressão de suas mensagens, suas ligações, suas tentativas de me puxar de volta para a órbita deles. Mas, não importa quantas vezes meu telefone vibrasse, eu mantive minha distância. Eu havia feito minha escolha e não os deixaria me intimidar de volta ao papel que haviam me atribuído. À medida que a noite se aproximava, me vi sentada sozinha, olhando para a cadeira vazia à minha frente, onde eu estaria sentada se tivesse voltado. Uma parte de mim, uma parte antiga, queria ceder, voltar e fazer as pazes. Era Natal, afinal, uma época para a família, para a união. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que, se eu voltasse agora, seria como admitir que eu não valia a pena lutar, que todos aqueles anos sendo deixada de lado estavam bem, que eles estavam certos e que eu estava sendo apenas dramática. Pensei na foto que postei no grupo de chat, aquela em que fui forçada a sorrir, empurrada para o lado como se fosse um detalhe. Aquela foto havia dito tudo o que eu precisava dizer. Eu não estava apenas chateada com a noite, eu estava chateada com todos os anos em que eles me trataram assim, cada aniversário, cada feriado, cada reunião de família em que eu era relegada ao segundo plano, nunca recebendo uma voz. Eles pensaram que eu simplesmente cederia e aceitaria, como sempre fiz. Mas não desta vez. E então, o telefone tocou novamente. Desta vez, era minha mãe. Hesitei, meu dedo pairando sobre o botão de recusar. Mas algo dentro de mim me disse para atender. Talvez eu estivesse finalmente pronta para ouvir o que ela tinha a dizer, ou talvez eu estivesse apenas curiosa para saber até onde eles iriam para me fazer sentir culpada. Respirei fundo e apertei o botão verde. Ruby, a voz da minha mãe veio, soando cansada, exasperada. Precisamos conversar. Isso já durou o suficiente. Fiquei em silêncio, deixando as palavras pairarem no ar. Ela esperou que eu respondesse, mas eu não disse nada. Olha, ela continuou, somos família. Você está tornando isso mais complicado do que precisa ser. Não sei o que deu em você, mas está afastando todo mundo. Seu pai está chateado, Ita está chateado. Sabrina. Ela fez uma pausa, claramente tentando organizar as palavras. Eu estou chateada, Ruby. Quase ri. Eles estavam chateados. Depois de tudo que me fizeram passar, eles tiveram a audácia de dizer isso? Senti a velha raiva borbulhar, mas a engoli, não querendo que ela visse o quanto ainda me afetava. Não estou afastando ninguém, mãe, eu disse, minha voz calma, mas firme. Só não estou mais jogando o jogo de vocês. Não vou sentar na mesa das crianças, ser tratada como invisível e fingir que está tudo bem. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu quase podia ouvi-la processando minhas palavras, tentando descobrir como virar a conversa de volta para a culpa. Você não pode simplesmente nos deixar assim. Seu pai está tentando fazer o Natal ser especial. Toda a família está aqui. Não é só sobre você, Ruby, ela finalmente disse, sua voz quase suplicante. Você está desfazendo a família, sabia? Passei a vida inteira tentando fazer tudo funcionar, tentando me encaixar no molde que vocês criaram para mim, mas ninguém nunca me viu, não é? Retruquei. Vocês não me queriam como adulta, mãe. Vocês queriam que eu ficasse a menininha para sempre, e esta noite foi a gota d'água.
Ela ficou em silêncio novamente, e eu pude perceber que estava a atingindo. Pela primeira vez, ela estava ouvindo o que eu realmente estava dizendo. Não era apenas sobre o lugar na mesa do jantar, era sobre como eu fui tratada a vida toda. Sinto muito, Ruby, ela disse finalmente, mas sua voz estava suave, incerta. Eu não sabia que você se sentia assim. Bem, demorei muito para perceber também, eu respondi, minha voz suavizando um pouco. Mas estou cansada de fingir. Houve uma longa pausa, e eu podia sentir a tensão no ar, mesmo ao telefone. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava finalmente sendo ouvida, que tinha controle sobre a situação. E isso era bom. Era empoderador. Finalmente, ela suspirou. Eu entendo. Eu realmente entendo. Mas ainda sou sua mãe e só quero que voltemos a ser uma família. Deixei as palavras dela pairarem no ar por um momento. Houve um tempo em que eu teria corrido de volta para eles, desesperada para fazer tudo ficar bem. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu havia aprendido da maneira mais difícil que eles nunca mudariam a menos que eu os forçasse a me ver como igual. Vou pensar nisso, eu disse, repetindo minha resposta anterior, mas desta vez era diferente. Não se tratava de eu ceder. Tratava-se de eu levar meu tempo. Tratava-se de eles perceberem que eu não era apenas um detalhe, que eu não os deixaria me arrastar de volta para o tóxico deles sem mudança. Tudo bem, Ruby, disse minha mãe suavemente. Espero que você volte logo. Eu só quero que você seja feliz. Desliguei o telefone e me recostei, respirando profundamente. Não havia terminado. Não era uma resolução limpa e perfeita. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que havia assumido o controle da situação. Eu não os deixaria me pisar mais. E talvez, apenas talvez, eles finalmente me viriam por quem eu realmente era. Coloquei meu telefone na mesa e olhei pela janela, observando a neve cair suavemente na escuridão. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em anos, senti que estava finalmente livre. E quanto ao Natal? Não estava arruinado, porque, pela primeira vez na minha vida, eu cuidaria de mim. O resto poderia esperar. Enquanto eu estava sentada ali, deixando a neve cair suavemente lá fora, não pude deixar de me perguntar, eu fiz a coisa certa? Ou simplesmente fugi de algo que poderia ter sido consertado? De uma coisa eu sei, eu fiz o que meu coração pediu para fazer, e eu estava feliz com isso. Obrigada por ouvir a história de Ruby. Se você também já se sentiu menosprezado e deixado de lado, lembre-se que ninguém tem o poder de definir quem você é, só você tem esse poder. Por mais que os outros tentem te colocar para baixo, você é bom o suficiente e não precisa da aprovação de ninguém. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe para que mais pessoas se sintam ouvidas, e se inscreva no canal para mais histórias libertadoras.